Olá, pessoal! Dando sequência ao nosso estudo de estequiometria, hoje vamos fazer um exemplo numérico para ficar mais fácil de assimilar os conceitos. O hidróxido de alumínio ele reage com ácido sulfúrico como a seguir. Então, nós já temos a equação. Verifique se a equação está balanceada. Caso não esteja, promova o balanceamento químico. Balancear uma equação é fazer com que ela fique com a mesma quantidade de átomos antes e depois da reação. Essa setinha, ela indica a reação. Tudo que está antes dessa setinha são os reagentes. Então, esses aqui são os reagentes e esse aqui os produtos. A mesma quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos. Então, a primeira coisa é balancear a equação. Se você não faz o balanceamento, você vai direto para os cálculos, você pode perder todo o seu trabalho. Então, é a primeira coisa, fazer o balanceamento químico. Então, vamos lá. Vamos começar pelo alumínio. O alumínio, eu tenho um átomo de alumínio como reagente e tenho 2 como produto. Então, já sei que a equação não está balanceada. Se reagiu um átomo de alumínio, por que eu tenho 2 átomos como produto? De onde veio esse outro? Então, a lei de Lavoisier, ela diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ele não pode surgir do nada e nem sumir do nada. Então, por isso que a gente vai fazer o balanceamento. A gente vai colocar um 2 aqui, que aí significa que eu tenho 2 átomos de alumínio. Na verdade, 2 moléculas de hidróxido de alumínio. A molécula é quando a gente tem mais de um átomo. Então, AlOH3, eu tenho 3 átomos ligados. Então, isso é uma molécula. Se eu tenho H2, é uma molécula, porque eu tenho 2 hidrogênios ligados. Se eu tenho hélio, é um átomo, não é uma molécula, porque ele está sozinho. Então, eu tenho 2 alumínios. Eu vou colocar o 1 aqui, ó. Não precisa colocar esse 1. Aí eu gosto de colocar esse 1 para saber que eu já analisei essa molécula. Senão eu fico em dúvida se o branco é porque é 1 ou se o branco é porque eu não analisei ainda. Então, eu prefiro colocar o número 1 aqui. Com isso, nós já tem um 3 aqui, ó, e tem o SO4 dentro do parênteses. Esse 3 fora do parênteses significa que ele é referente ao oxigênio e ao enxofre. Então, eu tenho 3 vezes 4, 12, então eu tenho 12 oxigênios e 3 enxofres. Então, se eu tenho 3 enxofres como produto, eu tenho que ter 3 enxofres como reagente. Aqui é o enxofre, ó. Pronto. Já fizemos o balanceamento do alumínio e do enxofre. A gente vai balancear o hidrogênio. Eu tenho 3 hidrogênios aqui. Então, a molécula de hidróxido de alumínio, ela tem 3 hidrogênios. Só que eu tenho 2 moléculas. E cada molécula tem 3, então eu tenho 6 átomos de oxigênio. Aqui, ó, H2SO4, quer dizer, H2 são 2 átomos de hidrogênio. Então, a molécula de ácido sulfúrico, ela tem 2 átomos de hidrogênio. Só que eu tenho 3 moléculas de ácido sulfúrico. Então, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 12 átomos reagindo. Então, depois da setinha como produto, eu tenho que ter 12 átomos. Então, vamos lá. Aqui não tem hidrogênio, só tem hidrogênio aqui, ó. Eu tenho um 2 aqui. Se eu coloco um 6 aqui, ó, 2 vezes 6, 12. 12 hidrogênios como reagente, 12 hidrogênios como produto. Então, pronto. Mas não tem mais onde colocar nenhum coeficiente. Então, é só mesmo para conferir. Então, vamos lá. 3 oxigênios, mas eu tenho 2 moléculas, tá? Então, 2 vezes 3, 6 oxigênios. Aqui eu tenho 4 oxigênios, 3 moléculas. 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 18 moléculas de oxigênio como reagentes. Então, como produto, eu tenho que ter exatamente 18. Aqui, eu tenho 4 átomos de oxigênio, mas eu tenho 3 moléculas dessa aqui, ó. Então, 3 vezes 4, 12. Aqui, 6 vezes 1, 6. Então, 12 com 6 dá 18, 6 com 12, 18. Agora sim, a nossa equação está balanceada. Calcule a massa em gramas de ácido sulfúrico, H2SO4, necessária para reagir completamente com 100 gramas de hidróxido de alumínio. Então, agora a gente vai precisar encontrar a massa molecular.
E a massa molecular, vem de molécula, ela depende da massa molar, que vem do elemento químico. E a gente obtém da tabela periódica. Aqui, ó, hidrogênio. Essa é a massa molar, massa molar, massa molar, e aqui a massa molar. Como os valores são picados, a gente vai fazer um arredondamento para o número inteiro mais próximo. Então, vamos lá. Alumínio. A massa molar dele é 27 gramas por mol. O que significa isso? 1 mol de alumínio, se a gente colocar na balança, vai ter 27 gramas. Então, 27 gramas mais. Oxigênio, eu tenho 3 oxigênios, olha. E cada oxigênio tem a massa molar 16, porque a gente fez o arredondamento. Então, vai ser 16 vezes 3, 48 gramas. Mais, eu tenho 3 hidrogênios. Hidrogênio é 1. Então, vai ficar 3 gramas. Então, vai ficar 78 gramas. Então, essa é a massa molecular do hidróxido de alumínio. Então, se eu tiver uma molécula de hidróxido de alumínio e colocar na balança, ela vale 78 gramas. Mas a gente não tem uma molécula, a gente tem 2, ou 2 aqui, ó. Então, eu vou multiplicar esse valor por 2. Então, na minha reação, eu vou ter 156 gramas de hidróxido de alumínio. Agora, o H2SO4. Eu tenho 2 hidrogênios, 2 gramas, mais o enxofre, tá aqui, ó, 32 gramas, mais oxigênio é 16 vezes 4, vai dar 64 gramas. Mais 34. Então, isso aqui vai dar 98 gramas por mol. Só que são 3 moléculas. Então, vai dar 294. 294 gramas. Então, se a gente tiver 156 gramas de hidróxido de alumínio, para reagir com esse hidróxido todo, a gente vai precisar de 294 gramas de ácido sulfúrico. Calcule a massa em gramas de ácido sulfúrico. Então, o que nós estamos procurando é essa massa aqui, ó. Necessária para reagir completamente com 100 gramas de hidróxido de alumínio. 100 gramas. Então, a gente viu que 156 gramas de hidróxido de alumínio reagem com 294 gramas. Mas se eu não tiver 156, se eu tiver menos, 100 gramas, por exemplo, quanto que eu vou precisar de massa? Isso é uma regrinha de 3. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Vou fazer o passo a passo para quem tem dúvida com regra de 3, tá? O 156 gramas, ele vai multiplicar a massa. Vou tirar essa interrogação. Então, vai ficar assim, ó. 156 gramas vezes a massa, igual esses outros dois aqui, ó. 294 gramas vezes 100 gramas. Pode fazer direto, tá, pessoal? Estou fazendo passo a passo aqui, caso alguém tenha dúvida. Agora, a gente vai passar os 156 gramas, que é esse aqui, ó, para o segundo membro. Então, a massa vai ser 294 gramas vezes 100 gramas, dividido por 156 gramas. 188 gramas. Qual a quantidade em mols de Al2SO4 3 formada? Então, eu trouxe a equação para cá. A gente já viu que a massa molecular do hidróxido de sódio é 156, do ácido sulfúrico 294. Vamos fazer a mesma coisa para o sulfato de alumínio. Então, o alumínio, a massa molar dele é 27. Então, vai ficar 27 vezes 2, 54 gramas, mais SO4, 16 vezes 4, que é o oxigênio, mais 32, que é o enxofre, vezes 3, 288. Como é um só, eu só vou somar por 54. Então, aqui são 342 gramas. A molécula de água, o hidrogênio é 1 vezes 2, 2, mais 16 gramas. Então, isso aqui vai dar 18 gramas. São 6 moléculas. Então, vai ficar 18 vezes 6, 108
gramas. Então, agora nós queremos a quantidade em mols do Al2SO4 presente. Lembrando que a gente partiu desse princípio aqui, ó, que eu tenho 100 gramas de hidróxido de alumínio. Então, agora eu não vou precisar do ácido sulfúrico e também não vou precisar da água, tá? Então, eu vou trabalhar só com o hidróxido de sódio e o alumínio. Então, quando eu tenho 156 gramas de hidróxido de sódio, a gente consegue produzir 342 gramas de Al2SO4. Mas eu não tenho 156 gramas, eu tenho 100. Então, eu quero saber quanto que a gente vai produzir aqui. Eu vou calcular a massa primeiro, depois a gente passa para mol. Então, regra de 3. O 156 passa para cá multiplicando. E o 100 passa para cá multiplicando. Então, nós fizemos na questão anterior. Então, vai ficar 156 gramas vezes a massa igual 342 gramas vezes 100 gramas. Já vou cortar uma grama aqui, ó. Grama com grama, tá? Se não quiser colocar unidade, não precisa. Deu 219,2 gramas. Mas eu quero a minha resposta em mol. Então, em mol do Al2SO4, 3. A gente calculou que 1 mol de Al2SO4 tem a massa de 342 gramas. Só que eu não consegui eu consegui uma massa de 219,2 gramas. Eu quero saber quanto que isso vale em mol, tá? Geralmente a gente usa M. Letra D. Com a massa em gramas de água formada. Então, eu coloquei de novo a equação balanceada. A gente tem 100 gramas. Agora eu vou relacionar com a água. Mas eu vou trabalhar com esse aqui, ó. Massa. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó. Esse com esse. E esse com esse. Então, vai ficar 156 gramas vezes a massa, igual a 108 gramas vezes 100 gramas. A gente pode cortar grama 69,2 gramas. Essa é a quantidade de água que vai ser formada. Bom, tá? E se tiver alguma dúvida com relação a algum conteúdo, quiser aprender mais, aprofundar mais em algum conteúdo, só deixar aqui nos comentários que eu gravo um vídeo para ajudá-los. Até a próxima!